amigos, tudo bem? Aqui é o Dr. Caio Carinhena, eu sou um dos irmãos Carinhena e hoje trago aqui para vocês um pouquinho de um tema bem interessante, que é a questão se nós gostamos de trabalhar mais com parafusos ortodônticos ou com elásticos intermaxilares. Eu tenho que ser honesto para você, né? Eu tenho uma preferência, minha preferência quase lá 80% dos casos eu acabo trabalhando com os elásticos intermaxilares. Porém, eu sei que os parafusos ortodônticos funcionam muito bem. Então, o que acontece, né? Eu acho que é importantíssimo você deixar muito claro na hora do seu diagnóstico qual que será a sua dinâmica ortodôntica para o seu paciente. Ali vai ser o momento que você vai poder ser mais assertivo durante a condução do seu caso clínico e com certeza, ter uma maior previsibilidade em relação ao término do mesmo. Então, quando eu tenho lá uma preferência, porque eu domino muito a biomecânica com elásticos, e eu entendo que o nível de força que eu aplico no sistema autoligado me permite fazer mais distalizações, ou me permite fazer mais movimentos de mesializações inferiores, ou mesmo movimentos combinados, eu tenho um pouquinho mais de segurança e eu consigo direcionar mais rapidamente o meu apinhamento para onde eu quero desenvolver o meu arco. Então, um exemplo bem claro para vocês, para que vocês entendam a minha preferência, por exemplo, em elásticos em relação a parafuso ortodôntico. Imagina que eu tenho um paciente classe 2. O paciente ele é um classe 2 por apinhamento na região anterior, por exemplo, na região ali o canino está mais à frente, porque os molares vieram mais à frente, então é um classe 2 dentária. O que eu quero? Eu quero que na fase inicial, todo aquele apinhamento presente na região anterior dessa classe 2 de erro molar, eu quero dissipar esse apinhamento para trás. Então, quando o meu fio passa e esse fio gera uma energia, eu jogo toda essa energia para trás, facilitando a minha distalização. Antigamente, nos sistemas convencionais, eu tinha que preparar o arco e depois no arco mais rígido começar a fazer a distalização dente a dente. Hoje não, hoje eu já penso que através dos pontos de contato e fica localizada aquela região no fio menos calibroso, no fio inicial, eu já posso jogar a energia do apinhamento para trás, facilitando o desenvolvimento desse apinhamento dentário e ao mesmo tempo corrigindo a minha classe 2 dentária. Se eu for pensar o contrário, estou com o mesmo caso, com o mesmo apinhamento, enfim, e eu vou acabar tratando como parafuso ortodôntico. Vou usar um parafuso e cursor. A minha força ela vai ficar apenas na região de molar. Vou distalizar primeiro o molar, depois individualmente pré-molares e depois eu trago o nosso canino, entendeu? Então eu vou perder tempo na verdade. Mas eu sei que se o paciente não utilizar os elásticos, também vou perder tempo. Então eu estou totalmente na mão desse paciente. Por isso que na consulta inicial eu tenho que deixar muito bem claro ao nosso paciente aquilo que vai ser realizado e a importância da participação deste paciente. E se ele deixar claro para mim que ele não vai usar os elásticos, eu vou pivotear as ideias e vou começar com o parafuso ortodôntico. Então o parafuso para mim ortodôntico, ele na fase inicial do meu diagnóstico, ele vai estar mais presente quando eu tenho que trabalhar com ele com ancoragem, pensando em ancoragem. Ancoragem, eu vou para parafuso. Ancoragem de um dente, ou de um grupo de dentes, ou movimentos de intrusões, em caso de mordida aberta, eu vou para parafuso. Agora, se é movimentos anteroposteriores, ali eu já prefiro estar trabalhando mesmo com os elásticos intermaxilares, porque eu consigo propulsionar o meu apinhamento ou para frente, ou para trás, ou para os lados. Então o elástico me traz esta grande possibilidade e na ortodontia autoligada uma grande possibilidade de estar utilizando o mesmo na fase inicial. Falando em fase inicial, se eu vou trabalhar com MPO, com parafuso ortodôntico na fase inicial, aí eu tenho que ter um pouquinho mais cuidado em relação ao nível de força aplicada. Então, por exemplo, hoje está muito na moda os parafusos buccal shelf, aqueles parafusos paralelos às raízes do primeiro e segundo molares inferiores, fica naquela região da linha oblíqua externa ali, tem uma mesinha e te acaba introduzindo esse parafuso não entre as raízes, mas paralelo
as raízes do primeiro e do segundo molar. Quando eu vou trabalhar com a biomecânica em classe 3, com esses parafusos, no fio, que é um fio menos calibroso na fase inicial, na média é o fio 14, o Kunitz que nós estamos utilizando, o vetor de força desse fio, dessa mola que vai estar no nosso parafuso, vai fazer que nós podemos ter um risco de mordida aberta lateral ou mordida aberta anterior. E quanto ao elástico classe 3, o vetor do elástico classe 3, ele é para trás e para cima, diminuindo o risco de abrir uma mordida nessa região anterior. Lembrando, né, que todo o nosso diagnóstico ele é voltado para a face do paciente. Então, se eu estou trabalhando com buccal shelf, pensando na classe 3, eu estou trabalhando mais nas classes 3 mandibulares. E não é a grande prevalência dos nossos pacientes. Nossos pacientes, né, no Brasil, a maior prevalência de classe 3 está na região de combinação maxila e mandíbula, né? Alguns mais maxilares e outros somente mandibulares, num grupo menor, num grupo pequeno. Então, para mim, o elástico ele funciona muito bem porque eu consigo desenvolver uma biomecânica de uma ligeira distalização inferior, mas principalmente de um grande movimento, né, da região superior, desenvolvendo, né, uma forma anteroposterior a nossa pré-maxila, deslizando todos esses dentes para frente e corrigindo uma classe 3. Então, existem vantagens e desvantagens. O que é importante? Você entender as indicações, a região onde você vai aplicar, o nível de força que você vai aplicar, tanto para elástico como também para parafuso ortodôntico, né? E principalmente, se isso vai trazer conforto ao paciente ou não e se o mesmo vai colaborar. Não deixe de se atualizar, faça os cursos de parafuso ortodôntico, tem cada curso bacana, buccal shelf, IZC e assim por diante, né? Ou mesmo os cursos convencionais para ancoragem, para movimentação com cursores, enfim, mas também não desprezem o elástico bem usado, bem bonitinho, na ortodontia autoligada funciona. Minha meta sempre é 4 a 6 meses solucionar qualquer tipo de problema, né? Trazendo o paciente classe 3 para classe 1, classe 2 para classe 1. Se está cruzado, eu vou descruzar. E para isso o elástico funciona muito bem. Por isso, de cada 10 pacientes, 8 utilizam os elásticos. E os meus pacientes utilizam porque eles querem tratamento. Eles não usam o aparelho por usar. Eles querem tratamento e eu coloco isso na cabeça deles, dessa importância. Bom, estou finalizando por aqui. É um tema muito complexo, dá uma discussão muito longa. Qualquer dúvida, manda pra gente, né? Nós temos grandes mestres na relação de parafuso ortodôntico. A gente vai recorrer a esses mestres, alguma dúvida ou outra que a gente não souber responder. E vai ser um prazer estar compartilhando, né, essas informações. Se vocês têm alguma dúvida específica, manda pra gente em forma de vídeo lá no grupo dos Irmãos Cariena, no WhatsApp, ou manda um recadinho, vamos bolar um novo vídeo para que a gente possa compartilhar um pouquinho daquilo que nós fazemos no dia a dia. Pessoal, é isso aí. Um abraço meu, um abraço dos Irmãos Cariena. Até o próximo vídeo, né? Toda terça e quinta-feira, um novo vídeo para você. Um abraço. Até a próxima. O meu muito obrigado.